das vésperas disso, a gente descobriu que eles tinham chamado todo mundo, que tinham cancelado todas as folgas e tal, e nós falamos, não, vamos deixar eles fazerem só o que eles querem. Então, chamamos um monte de amigo que estava em casa, ou estava trabalhando, fazendo frilinha aqui, frilinha ali, inclusive jornalistas que estavam empregados na grande imprensa, e falamos, gente, vocês têm que ajudar, porque nós precisamos fazer a narrativa de outro jeito. Chamamos todo mundo, fizemos a primeira reunião. E aí fomos para a rua. Fomos para o ato. O nosso primeiro ato foi um ato da direita que nós fomos cobrir. E foi sensacional a gente ver como é que eles manipulavam aquela história, né? Porque, não sei se todo mundo se lembra, mas as cenas eram sempre de helicóptero, lembra? Era sempre do alto de prédios, do alto de carros alegóricos, aquelas coisas todas, era sempre uma coisa de cima, assim. Estranho isso, né? Nós falamos, a gente como não tinha dinheiro, não tinha nada, não dava para ir de helicóptero, e nem tinha um drone, né? Nós falamos, nós vamos ter que ir daquele jeito que os jornalistas sempre foram, que é a pé, andando, entrando. Quando a gente entrou, a gente viu um mundo malucado, né? Porque de fato, tinha um monte de gente que estava ali por engano, mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de entrevistar um cara, que era o Carlos Augusto Metralha, chama Carlos Augusto Metralha, porque ele era o braço direito do torturador Sérgio Paraíso Fleury, que estava lá no ato, naquele ato, sendo aclamado como herói do povo brasileiro. E as pessoas gritavam nesse carro alegórico, gritavam que esse cara tinha matado alguns, mas deveria ter matado muito mais. Então esses eram os democratas, que não podiam aparecer na Globo. Essa que é a manipulação deles. Então, por isso que as cenas tinham que ser aéreas, porque era muito complicado você mostrar os caras com roupa de soldado combatendo a guerrilha do Araguaia, todo mundo camuflado e tal, aquela coisa, uma coisa de tarado mesmo, né? Fora o fato de que também não tinha, ali era uma cena ali que era muito impressionante, eu não sei como é que os atos deles foram aqui no Ceará, mas em São Paulo era visível, assim, o embranquecimento do Brasil. Era um Brasil branco, não era um Brasil que tivesse... Você não via negros, você não via o pessoal da periferia, você não via... Era uma manifestação da elite branca, por mais que você queira dizer, não, mas tinha outro, mas era assim, era uma demografia completamente diferente da demografia do Brasil. Então nós fomos que nem loucos, com isso aqui na mão, quer dizer, essa máquina sensacional, fotografando e subindo no 4G, tudo, né, subindo, e enquanto isso ficava um outro pessoal pegando as fotos que a gente ia postando nos chats e subindo para a nossa página do Facebook. Bom, resumo, é só para... depois a gente abre para a conversa. O fato é o seguinte, nós temos um ano. Nesse período nós fizemos uma série de coberturas. A semana passada a gente estava comemorando o absurdo, que é o seguinte, nós atingimos na semana passada 18 milhões de timelines. Você fala, uau, nunca nós poderíamos, nem em sonho, imaginar que aquele grupo de loucos que se reuniu naquele dia, daqui a pouco, um ano depois, ia estar atingindo 18 milhões de timelines. 18 milhões. É uma barbaridade. E isso crescendo e sempre crescendo. Mérito dos jornalistas livres? Não, não é mérito dos jornalistas livres. Estou aqui na frente do meu amigo, que é do Barão de Tararé, estou aqui com o companheiro do Mídia Ninja. Tem um monte de gente que está, hoje em dia, indo para a rua e fazendo esse registro, e fazendo essa contranarrativa, e mostrando essas coisas. Eu digo para vocês que eu acho que os jornalistas, e aí falando, puxando a sardinha para o nosso lado, a gente é treinado para... E a gente aprende, a gente estudou, a gente trabalhou, a gente aprendeu, a gente tem um jeito diferente de contar a história de um cara que não seja jornalista. A gente tem rigor técnico. A gente aprendeu a ter. Por isso é que os jornalistas ficam tão humilhados quando estão nas redações e sabem que estão tendo que mentir. Porque sabem que estão tendo que mentir. Por isso é que um monte de jornalistas
está hoje em dia arrumando atestado médico no dia da manifestação da direita para não ter que trabalhar. Um monte de jornalista vai lá cumprir o panelaço na favela, porque é lógico que eles sabem que não ter panelaço na favela é um negócio que pega mal para eles, porque como é que eles vão fazer a narrativa de que isso aí é um movimento do povo brasileiro se os favelados não estão pedindo o impeachment da Dilma? E não estão. Então, a incumbência. Vai lá cumprir panelaço na favela. E fica aquela pressão, aquela pressão, aquela pressão. O cara passa mal. É bullying, isso, assédio moral. Mas o que eu estou falando é o seguinte, os jornalistas sabem contar bem uma história, sabem transformar essa notícia numa coisa interessante, sabem o que é um lead, sabem o que é um título bem feito. Então, eu acho que a gente, nós jornalistas, que não desistimos dessa profissão linda que nós temos, dessa possibilidade que essa profissão abre para a gente fazer a história, escrever o livro de história de todos os dias, essas pessoas têm uma colaboração gigantesca para dar nesse momento do Brasil. E eu digo para vocês, nós estamos sendo, apesar de todos os obstáculos que a gente, apesar da Globo ser um monstro que apesar dos jornais serem a monstruosidade que são, só para vocês terem uma ideia, a gente, na última manifestação, aquela do Lula, ali na Avenida Paulista, que a gente encheu a Avenida Paulista, a Folha foi com 3 pessoas. Quantos jornalistas livres estavam na rua naquele dia? 80. Entendeu? Quer dizer, quem é que pode contar direito a essa história? O que é que está acontecendo? Pegar cada detalhe, pegar o personagem, somos nós. Então, isso com uma inteligência editorial e tal, e acima de tudo, com os recursos da credibilidade que nós temos, eu acho que faz uma puta diferença, uma grande, desculpa o puta, porque hoje em dia todo mundo estuda no Sacré-Cœur, né? O Sacré-Cœur é uma escola tradicional de São Paulo. Depois que a dona Marisa foi criminalizada, porque, ai meu Deus, ela falou palavrão, olha que coisa, então ninguém mais pode falar palavrão, né? Nós estamos vivendo esse momento louco, obscurantista mesmo, essa coisa louca, mas eu acho que nós estamos fazendo uma grande diferença. Então, eu só queria lembrar a vocês, nós estamos fazendo com que um monte de gente que, até bem pouco tempo atrás, ouvia a Globo e era como se as tábuas da lei tivessem sido entregues ali, se a Globo falou, verdade é, com que essas pessoas hoje têm um grande ponto de interrogação na cabeça deles. Quando eles veem o Jornal Nacional, um grande ponto de interrogação. Então, por exemplo, a torcida do Corinthians, meu time, a torcida do Corinthians gritando, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, a torcida do Santos gritando, a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura, desculpa, a Globo apoia a ditadura e ainda apoia, e ainda apoia. Isso aí mostra que nós estamos conseguindo, entendeu? Quer dizer, de fato, colocar a discussão da democratização da mídia de um jeito como há muito tempo a gente queria pôr, mas estamos conseguindo colocar hoje de maneira muito concreta. Então, apesar de todos os riscos que o Brasil e a democracia brasileira estão correndo, eu acho que são riscos gravíssimos, seríssimos e importantíssimos, e eu tenho certeza que eles não querem só dar um golpezinho, eu acho que eles vão querer vir acabar com um monte de direitos que a gente conseguiu nesses últimos anos. Mas apesar de todos esses riscos, eu ainda sou muito otimista, eu acho que nós estamos conseguindo fazer uma diferença e eu acho que a gente está aprofundando isso na base dessas parcerias amorosas que a gente está fazendo com um monte de gente que está disposto a não aceitar mais esse ditado da Rede Globo, essa ditadura da Rede Globo e dos seus satélites, né, que são a Folha, a Veja e tal, não sei o quê, a ditadura desses caras sobre a consciência do povo brasileiro. Então, eu convido, inclusive, todo mundo que está aqui a ser um jornalista livre também. Eu acho que o nosso trabalho é esse, quer dizer, texto, foto, vídeo, rigor técnico e vamos para o palco, porque é assim que a gente vai conseguir contar a história desse país lindo e que não merece esse retrocesso que esses caras querem. Obrigada, gente.